Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual conto. O conto faz parte do que nós chamamos de gênero textual narrativo. Então nós temos dentro do texto do gênero textual narrativo algumas subdivisões, como por exemplo o romance, a novela, o conto, o microconto e outros. Mas o conto é um dos mais tradicionais juntos com o romance. É um gênero do gênero narrativo e está fortemente enraizado na tradição literária, certo? O conto tem como característica trazer os mesmos elementos do gênero narrativo como no romance em um curto espaço de tempo, certo? Nós tivemos grandes contistas dentro da literatura brasileira, como por exemplo Clarice Lispector, Machado de Assis, Rubem Fonseca, que não se dedicaram exclusivamente aos contos, mas dentre as suas obras principais se encontram principalmente os seus contos, certo? Dentro do conto existem subdivisões, existem subcategorias, como por exemplo os contos de fadas, os contos fantásticos, os contos de ficção científica. Todos são subcategorias porque todos carregam as mesmas características do conto. A única coisa que faz com que ele entre em uma subcategoria é carregar um tema diferente que possa se encaixar em algumas dessas linhas, por exemplo, contos de fadas e etc. O conto é um tipo de textualidade que está empregada desde o começo da literatura, porque nós temos os contos de fada que vêm desde da época medieval, que era uma maneira de dar lição de moral nas crianças e em pessoas adultas através de uma história fantástica. Então nós tínhamos elementos fantásticos que serviam para dar uma lição de moral dentro de uma narrativa curta, fácil de decorar e com uma estrutura muito próxima ao que nós encontramos no romance, só que em curta duração. A narrativa curta envolve apenas um conflito, certo? Não, um conto ele não se desenvolve em mais de um conflito, porque se há mais de um conflito e o número de páginas não é suficiente para ser um romance nem para ser um conto, ele se encaixa no que nós chamamos de novela, certo? Nessa perspectiva de tensão se cria dentro do conflito o clímax que leva ao desfecho. O clímax é aquele momento em que o conflito chega em um extremo tão grande que vai levar ao fim da história. Embora não seja uma regra, os contos possuem poucos personagens, pouco espaço de tempo, certo? Do cenário limitado e também um recorte temporal reduzido. Então, por exemplo, um conto ele não se passa em anos, em décadas, ele se passa num período curto e a narrativa também é curta, certo? Como eu falei, os elementos dos contos são estrutura definida através da narrativa, então tem introdução, tem o conflito, o clímax e o desfecho. Sendo a introdução o momento em que se apresentam os personagens, o cenário em que acontece. Tem um conflito, que é o momento em que a história começa a acontecer, que acontece alguma coisa que leva os personagens a um momento de conflito. O clímax, que é quando o conflito atinge o seu auge. E o desfecho, que é quando nós temos o fim da história. Certo? Dentro desses elementos nós temos os personagens, que como eu já expliquei, podem ser personagens principais, que é aqueles personagens que estão no foco da ação, os personagens secundários e o antagonista, que é o vilão, que tanto pode ser uma pessoa quanto pode ser uma situação ou até o próprio cenário, o próprio espaço. Por exemplo, se a narrativa se passa em uma floresta, a floresta pode se tornar antagonista dos personagens, porque eles têm que passar por algumas provações, certo? Nós temos o narrador,
E o narrador é quem conta a história. O narrador pode ser em primeira pessoa, e quando está em primeira pessoa é algum personagem que está narrando. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo, e pode ser em terceira pessoa. E a terceira pessoa é quando o narrador observa a ação. Então é eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E o espaço, que é onde se passa a ação. Então, por exemplo, num conto de fadas, se passa num reino, o reino é o espaço em que a narrativa se desenrola, certo? Esses são os elementos dos contos. Os contos são narrativas curtas, diferente do romance, certo? Por hoje é só. Eu espero que vocês vão até a área do aluno no site da escola e façam a atividade que está disponível lá. E espero ver vocês logo, certo? Que fique tudo bem, e espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena. Até mais.